Tá indo lá na casinha deles, né? Sem vergonha. Ele entra no canil, faz mal furdunço lá. Tá indo lá ver se ele acha o portão aberto. Ele revirou tudo ontem. Tá fechado, seu Tanso? Nem ligo, fala. Vamos. Vamos passear, né? Tem outro. A gente tá gordo. Tá, roliça, hein? Pocão. Só já nem dá mais bola. Ele tá de olho nas vaquinhas lá. Olá! Boa tarde, ou bom dia, boa noite. Depende do horário que vai assistir o vídeo. Vamos começar mais um vídeo e hoje o vídeo vai ser mais curtinho, porque a gente recebeu aí nossos amigos final de semana, ficamos aí com eles uns 3 dias e acabou que a gente deu um tempo nas gravações e acabou se dedicando aos nossos hóspedes. Então a gente acabou que não tinha muito conteúdo para passar aqui para vocês, então a gente vai fazer um videozinho mais curto, dando uma pincelada de tudo que a gente fez até agora. Então eu vou mostrar para vocês o que já foi feito aqui na obra, o que falta ser feito e depois no final a gente vai aí responder algumas dúvidas, algumas perguntas que a gente vem recebendo ao longo desses vídeos. Beleza? Então bora pro vídeo. Tô começando, né, pela entrada, pela mother room. Aqui a gente já finalizou toda a parte de parede, de pintura. Já instalamos aqui a esquadria, né, a moldura do janelão. E também já fizemos toda a parte do forro. Então essa etapa está pronta, só o piso que ainda não está pronto. A parte de sala, mesma coisa. Já fizemos a colocação das janelas. As esquadrias também do oitão já estão todas ok. Forro, tudo certinho. Aí falta a etapa de piso agora. Essa janela aqui, ela é lá da área de festas, que vai ser construída no módulo 3 da construção, então é mais pra frente. Aqui o quarto, mesma coisa, né? Já instalamos também as janelas, as folhas da abertura, né, da janela. E aqui o forro também já está ok. E que etapa que a gente tá agora? Início da colocação do piso. Começamos aqui pelo closet. E também já estamos fazendo o piso do banheiro. Esse aqui é o piso porcelanato cerâmico. E a gente escolheu esse modelo que, além de parecer madeira, né? Ele é mais estreito, é mais fácil de colocar, né? Sim, menos difícil. Menos difícil. Embaixo dele, assim como
em todas as nossas construções. Eu coloquei o fio de aquecimento de piso. Afinal, o banheiro aqui, se não for com piso aquecido, a gente vai ter um banheiro sempre úmido, né? Não só por questões de água do chuveiro, essas coisas, mas também por condensação, né? Ele faz diferença, a gente deixa ligado, ele seca dentro do box bem rapidinho. Sim. Tive que parar por causa de falta de material, né? Faltou argamassa, mas daí já tô com ela no carro. Daqui a pouquinho já vou retomar o serviço aqui. Isso, a gente tinha dado a pausa aqui do banheiro porque tinha acabado a argamassa. Aí enquanto não tinha material, ele começou a colocar aqui o piso do quarto não, aqui é closet, né? A gente já começou a instalação daqui. E já começou a mudança também. Já começou a mudança. A gente precisou liberar esses móveis que estavam lá embaixo para liberar o espaço que a gente ia precisar. Então já trouxemos pra cá, porque essa parte tá meio quase pronta. Daí daqui o piso, daí ele vai dar continuidade, fazer piso. Vai ser esse mesmo piso, né? Quarto e sala. A mother room vai ser piso frio também. A gente tá decidindo ainda se vai ser uma pedra ou se a gente vai pôr também uma cerâmica. Vamos decidir. Então, os ajudantes chegaram aí. Olá! Boa tarde! Tu tava lá latindo pras vacas, que eu sei. Então, embora vocês já estão vendo o serviço quase que 100% pronto aqui no closet, né? Isso aqui eu fiz porque rápido, né? Acho que tudo isso aqui eu fiz em 1 hora e pouco, porque a gente estava para receber visita, eu não tinha tempo para ficar posicionando câmera, gravando e explicando tudo. Então apenas fiz. Essa etapa foi feita sem gravação, mas depois a gente... Basicamente, o que tem que fazer, né? Colocar essa manta de polietileno, ou polipropileno. Poli alguma coisa. Esqueci. Eu ponho aqui depois escrito. Aqui embaixo do piso laminado e depois fazer os encaixes de peça por peça, né? Sempre com um descasamento aqui entre uma fileira e outra. E aí com a explicação, detalhes, tudo eu vou fazer quando eu estiver instalando o piso laminado aqui do quarto e da sala. Isso. Só que daí aqui vai ter aquecimento de piso, né? Lá no closet não tem. Ah, é verdade. A gente não colocou aquecimento de piso lá. O aquecimento vai ser feito só quarto e sala. Isso. Que é onde de fato precisa, né? No closet a gente vai entrar, vai trocar de roupa e depois já vai sair, né? Até porque vai ter um tapete também, né? Enfim, então não tinha necessidade de colocar ali. E daí toda essa parte de instalação, como funciona a parte do aquecimento daqui do piso, já tem, né? Do episódio da cabana, mas também depois a gente vai fazer um mostrando só aqui da casa. O que você tá reclamando aí? O que tem aí, Bidu? O Pedro tá lá trabalhando na casa deles. Vai tá lá. E você, meu príncipe? E você, meu príncipe? Então é isso aí, um resuminho bem rápido do que já foi feito até agora, em que pé estamos, né? Em que etapa que a gente tá aqui da obra e quais serão os próximos serviços, que além do piso, a gente também vai fazer a instalação dos vidros das janelas, tanto desses vidros aqui, quanto os do oitão e do janelão lá da mother room. Esses vão ser os serviços dessa semana aí, provavelmente. Até agora a gente separou algumas perguntas, não é nem perguntas, são mais curiosidades também a respeito de algumas escolhas que a gente fez aqui para construção, tanto da cabana que a gente acabou aplicando aqui para casa também, né? Então a gente selecionou aí, acho que as mais relevantes. Então, a primeira dúvida, não lembro quem perguntou, já faz bastante tempo, né? Mas a gente, na época, comentou que a gente ia responder ao final da obra, estamos quase no final, então hora de começar a responder. Por que a gente fez com piso de alvenaria ao invés de uma estrutura de madeira, né? Assoalho e... Que faz aquelas vigas de madeira, né? Isso, e depois um assoalho de madeira. É muito mais comum em casas de madeira as pessoas só fincarem pilares no chão, ou fazer até com concreto mesmo, né? E depois todo o resto fazer com madeira. A gente optou por fazer com alvenaria por 2 motivos. Um deles é que a gente quer utilizar piso aquecido. Fica bem melhor. Ele funciona bem melhor em estruturas de alvenaria do que de fato com madeira, né? Madeira ele perde muito calor para baixo, ao invés de jogar o calor para cima, né? Assim ele fica com uma inércia um pouco maior e funciona melhor. Mas ainda assim funcionaria com piso de madeira. Mas a principal razão mesmo é estrutural, tá? A alvenaria é simplesmente quase que 100% rígida, né? Ela não tem flexão quase que nenhuma. Quando você faz uma casa, você tem que pensar que ela pode ter até 6 graus de liberdade de movimentação, né? Ela pode se movimentar nesse sentido, nesse outro sentido, né? Ela pode deslocar para um lado, deslocar para o outro. Então pode até ter 6 movimentos possíveis
com vento, com a movimentação de pessoas dentro, né? Então quando você faz uma casa com piso 100% de madeira, ela começa às vezes a ranger ou até começa a se deformar com o vento, né? E aí pode ter algum problema até de colapso estrutural, né? Dependendo da situação. Já com alvenaria eu mato 3 graus de liberdade, né? 1 de torção e 2 de deslocamento. Aí sobram os outros 3, né? Aí os outros 3 eu faço na próxima explicação, né? Então basicamente é isso. As vantagens de ter um piso de alvenaria com uma casa de madeira primeiro, o sistema de aquecimento funciona bem melhor. Para quem não tem sistema de aquecimento, isso já cai fora da lista de decisões. Mas a questão estrutural pesa muito, tá? Então eu recomendo, minha recomendação pessoal cara, gasta um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de tempo, se incomoda um pouco mais na hora de fazer a base, mas pelo menos dá faz. trabalho, né? Dá mais trabalho. Sim, é um saco. Eu odeio alvenaria, odeio. Mas pelo menos é algo que você não se incomoda mais depois, né? Outra pergunta que nos fizeram, essa até eu acho que eu já respondi, mas eu acho que não custa explicar de novo, né? Por que a gente escolheu os telhados dessa forma aqui, né, cruzados, ao invés de fazer um telhado único? A gente chama de telhado invertido, né, mas cruzado. Cruzado. Ou diferente. Essa foi uma pergunta que até tu mesmo fez lá no começo, né? Eu questionei pro Robson por que teria que ser assim. Porque se fizesse um telhado com um único estilo, né, do começo ao fim, ia ficar muito mais rápido de fazer, né? Porque essas queros que tem aqui, elas são chatas de fazer, né? Pra quem não tem a manha de fazer, tipo eu, dá bastante trabalho, né? E sem falar do consumo de material, que daí tem muito recorte, né? Sim, tem a água fultada, que também tem que ter um material que é específico, que é mais caro que aquela manta asfáltica grossa, né? Então, assim, é uma decisão que faz gastar mais tempo, gastar mais dinheiro e mais paciência também, porque ele é chato de fazer. Mas a vantagem disso lembra dos graus de liberdade que eu falei? O piso de concreto já mata 3 deles, né? O telhado mata mais 2, né? Porque quando você tem... Supondo que o telhado fosse todo desse jeito aqui, né? A casa poderia movimentar o telhado, né? Nesse sentido, conforme o vento, né? E é bem na direção do vento, né? O vento pega de baixo para cima aqui. Então inclusive está ventando bastante nesse momento e talvez o áudio até fique comprometido. Então a casa tenderia a se movimentar aqui nesse sentido, né? Vento e pessoas se movimentando e outros tipos de problema também, né? Por que ela não se movimenta nesse sentido? Porque o telhado de cá, ele é invertido. Então, o telhado sendo nesse sentido, ele trava essa parede aqui e vice-versa, né? Então, por que essa parede, a parede de lá, não... Vem mais para trás, vamos tentar filmar mais de longe para ver o telhado aqui. Por que o telhado não se movimenta nesse sentido aqui, né? Porque esse telhado aqui faz esse travamento, né? Então a questão de fazer esses telhados cruzados, né, não tem nada a ver com estética e nem com ventilação, muito menos iluminação, né? E sim com rigidez estrutural, né? Lógico que também algumas pessoas acabam achando mais bonito, né? Eu particularmente gosto mais, eu acho bonito. Aí se você fizer um janelão ali, eu por mim não tinha feito, né? Não, mas eu fiz e nossos amigos que vieram aqui, o Roberto e a Simone, adoraram também. Aquelas vidraças ali temperadas com uma fortuna. É caro, vai dar trabalho para limpar, mas vai dar toda a diferença. Mas assim, a questão estrutural foi o que pesou mais, né? Então quando você for fazer uma casa de madeira também, se puder fazer com um telhado cruzado como esse daqui, assim como a cabana lá de baixo também né? Ela faz um L, né? Ela faz um L, então o telhado do quarto acaba travando o telhado da sala e vice-versa. Então isso aí já mata mais 2 graus de liberdade, né? Que é esse sentido e esse sentido. Aí sobra só mais um. Então aí... Já falei sobre 5 graus de liberdade de movimentação, né? Faltou só mais um para travar, né? Para a casa ficar bem rígida. Essa casa de madeira, apesar de ser de madeira, ela tem uma rigidez estrutural tão grande quanto de uma casa de alvenaria. Porque o próximo grau de liberdade restante, né? É a de movimentação nesse sentido, né? Não estamos mais falando desse sentido, né? E sim nesse sentido. Né? Embaixo está travado no piso, só que as paredes têm o travamento da própria madeira de fechamento, né? Seria diferente, por exemplo, se a gente estivesse fazendo fechamento com material plástico, com aquele side vinílico, né? Alguma coisa assim. Ficaria mais bonito, ficaria mais menos rápido. Trabalho, porque ela também não dá muita manutenção igual madeira, né? E não tem que cortar, não tem que fazer nada. Aquilo lá você só tira da embalagem e faz o parafusamento, né? É bem mais rápido de fazer, gera bem pouco desperdício. É mais caro, né? Porque aqui no Brasil tudo é mais caro, mas... Esse item aí, né, não tem função estrutural, né? Então a casa tenderia a se movimentar na parte, as paredes teriam esse grau de liberdade para se movimentar, né? Já com essa madeira de fechamento aqui, madeira de encaixes, né, recantilada, eu acho que chama. Aí a casa ficou travada, 100% travada. Isso falando da parte de fora, né? Agora vamos para dentro.
tanto a madeira do fechamento do lado de fora quanto a de dentro são basicamente a mesma, né? Só que a de dentro não é tratada, a de fora é tratada para aguentar mais tempo. Para aguentar mais água, né? Porque cupim não tem aqui, né? E por que a gente utilizou essa madeira mais grossa na parte de dentro, né? Por uma questão estrutural também, né? Porque se utilizasse aquelas madeiras de forro mais finas, lógico que fica bem mais barato. Ou se utilizasse PVC, ou gesso, ou qualquer outra coisa que não seja tão rígida quanto madeira, né? Madeira de encaixe. Ele também, né? Travou por fora, travou por dentro, aquele grau de liberdade de movimentação nesse sentido, você acabou, né? Então quem vier aqui pode bater, pode tentar movimentar a casa. Chacoalhar. Pode fazer o que quiser, pode subir no telhado, a casa não vai se movimentar nada, né? Como se fosse uma casa de alvenaria. Então assim, em resumo, as escolhas que a gente fez de piso, telhado e de fechamento externo são todas no sentido de aumentar o custo e aumentar o tempo de se fazer uma casa, mas deixou ela bem rígida, né? Quem tiver condições, lógico que nem todo mundo às vezes tem condições de tomar esse tipo de decisão, mas para quem puder... Mas é uma decisão que dá para considerar porque vale a pena, né? Sim. Aí eu acho que se botar na ponta do lápis, o custo de uma casa como essa de madeira fica tão alto quanto uma casa de alvenaria. Mas aí carrega as vantagens de ser uma casa de madeira. Né? O conforto térmico é infinitamente maior. E a questão do mofo, né? Casa de madeira não tem mofo. Não tem mofo. Apesar de que aqui na região não é uma região de mofo, né? Mas casas de madeira não tem tanto esse problema. Último ponto agora o vento tá forte, vamos ver. Último ponto a ser explicado neste vídeo, né? Mais pra frente vai ter outros. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida e queiram que a gente explique aqui, a gente explica. Lembrando que a gente não é especialista e que qualquer coisa que vai fazer existe pelo menos 3 opções de escolha. Né? Então a gente escolheu, é a nossa escolha, né? Não está errado, Nós mas somos também donos da verdade. Não necessariamente é a melhor opção, cada um que define a sua. Né? O porquê que a gente utilizou esse sistema com 3 caixas d'água de 1.000 litros e mais 2 bombonas de aproximadamente 200 litros, ao invés de utilizar um biodigestor daqueles projetados, né? Daqueles que você compra pronto, né? 2 funcionam igual. Inclusive a gente já tem hoje propriedade para falar isso, porque a gente instalou um sistema desse na cabana lá embaixo. Já tem faz um ano, né? Uhum. Vai fazer um ano já. E até hoje não tivemos nenhum problema, nem com entupimento, nem com vazamento, nem com cheiro, nem com nada, né? Então funciona bem. Só que ainda assim, se fosse mais viável para nós aqui, né, eu preferiria fazer a instalação daquele biodigestor pronto, porque aquilo tem um projeto de engenharia por trás, né? Não é algum maluco que teve uma ideia do nada e saiu fazendo, né? Então tem projeto, tem testes, tem normas que eles seguem, tem instrução de instalação, tem tudo, crítica, tem garantia, tem procedimento de instalação, tem tudo, né? De instalação, de manutenção, tem de tudo, né? Aqui é uma ideia de implantação daquele sistema, só que para qualquer pessoa, né? Um jeito mais simples. Mesmo na nossa cidade, que é uma cidade de 3.500 habitantes, que não tem muitos recursos, né, para você comprar. Tem caixa d'água para vender, tem bombona, tem de tudo, né? E cara, garanto que qualquer cidade tem uma loja de material de construção ou alguma outra lojinha que venda caixas d'água, né? Já o biodigestor, se a gente quisesse comprar, ia ter que comprar pela internet, mandar entregar aqui e pagar um frete tão alto quanto o preço do próprio biodigestor. Mesmo aquele biodigestor sendo mais caro, a gente optaria por ele caso fosse menos difícil fazer aqui a aquisição e a instalação. Pelo fato de ser, de novo, né, um projeto de engenharia. Basicamente é isso, tá? Os dois funcionam. O preço não é tão diferente, porque barateou bastante o biodigestor que você compra pronto, né? Então a diferença aí dá uns 30%, não é nada tão absurdo assim. Só que para nós o custo do frete e a dificuldade de trazer para cá inviabilizou, né? Basicamente isso. Agora, detalhes sobre essa instalação que eu não comentei no vídeo e que algumas pessoas perguntaram. Por que eu utilizei joelhos ao invés de utilizar curvas, né? Joelhos 90 graus, né? Ao invés de utilizar curvas, tanto aqui nas caixas quanto lá nas outras conexões, né? E por que está faltando aqui o respiro? Porque não tem respiro, por que não tem aqueles T's de inspeção, né? Não tem os capzinhos, não tem nada disso aí, né? A gente fez uma versão de baixo custo desse sistema, né? Por que não tem o T de inspeção? Porque a gente não vai ter inspeção aqui, basicamente. Não precisa, né? Como essas caixas aqui, a tampa sai muito fácil, precisa trazer um caminhão de limpeza de fossa aqui. Beleza. Chega aqui, ó, tira a tampa e limpa. Põe aquela mangueira ali, suga e vai embora, né? Então não precisa colocar o T de inspeção. E também a gente não faz aquele procedimento de pegar 5 litros de bosta de vaca e misturar com água e jogar ali dentro. E
Como a gente não vai aproveitar os resíduos finais, né, como um adubo natural, não é necessário, né? A gente vai só fazer o uso mesmo do processo de biodigestão para não poluir as nascentes que tem aqui, né? Lembrando que esse projeto da Embrapa, ele é completinho no sentido de estruturar para que ele possa utilizar, né, o resíduo ainda como adubo de adubo. Pomares e outros, milho, coisas que não sejam tipo um pé de alface, né? Então a gente não faz uso disso. E o respiro também não é necessário quando se usa esse tipo de caixa, porque a vedação da tampa com uma parte de baixo, né, com a caixa em si, ela não é perfeita, né? Então ela tem frestas, então os gases saem por ali. Gases que eventualmente sairiam pelo respiro. Então não tem respiro, não tem o T de dispersão, não tem o cap e não tem aquela válvulazinha de retenção aqui na entrada para você fazer a misturinha, né? Beleza? Então basicamente é isso. A gente fez uma versão de baixo custo desse sistema, por decisões, eu diria, bem pensadas, né? E de um pouco de experiência também, porque a gente já tem um lá embaixo, né? Sim, e aqui também é para um banheiro, 2 pessoas. Não tem nem cozinha aqui misturada, né? É verdade. Isso acho que foi uma pergunta, né? Sim. Esse sistema aqui, ele vai ser para atender só o nosso banheiro. O outro banheiro vai ter outro sistema paralelo. O outro banheiro que fica na outra extremidade e cozinha e área lá de festas, vai ter uma outra estrutura de biodigestor naquela ponta daí. Então, aquele sistema daí sim, ele vai ser completinho, porque lá ele vai ter que atender o banheiro que vai dar suporte, né? Vai atender o quarto de visitas, mais a área de festas, né? Então, tipo um banheiro social, e mais os resíduos que saírem ali da própria área gourmet. E da cozinha. E da cozinha, né? Então o volume de uso vai ser maior. Então lá vai ser mais completinho. Basicamente é isso. É isso aí. Acho que paramos por aqui. Achei que o vídeo ia ficar pequeno, mas acho que não ficou tão pequeno, não. Agora eu vou retomar os serviços. Isso aí, o Robson vai retomar ali a colocação do piso. Eu vou correr, editar esse vídeo pra carregar ele hoje ainda, terça-feira. E a gente se vê no próximo vídeo. Na sexta-feira daí sim, tem obra completa, como eu sei que vocês gostam. Isso, na sexta daí a gente volta com um vídeo mais completo, mostrando os detalhes, que provavelmente vai ser sobre o piso, né? Provavelmente, tanto laminado quanto os banheiros. É isso aí, beleza? Um abraço e boa semana pra todo mundo.